Olá, boa noite. No Alta Definição desta quarta-feira, a gente conversa com uma figura conhecida da política de Poços de Caldas. Ele foi vereador, secretário, presidente do União Brasil e atualmente é vice-presidente do PL de Poços de Caldas. Foi coordenador da campanha de Marcelo Heitor à prefeitura da cidade em 2024. Tiago Cavelanha, engenheiro de formação, é o nosso convidado desta quarta-feira. Tiago, bem-vindo ao Alta Definição, nossa segunda edição. E eu já começo o programa aqui tocando num assunto que a gente comentou no Jornal da Manhã e que acabou gerando bastante conversa, que é uma possível filiação do ex-prefeito Sérgio Azevedo ao PL. Hoje o PL de Poços de Caldas tem o Marcelo Heitor na presidência, foi candidato a prefeito aqui na cidade, e agora você na vice-presidência, já esteve na vice-presidência do PL municipal, inclusive durante o processo eleitoral. Como é que se deu essa negociação? Em que pé que está essa conversa e quais as possibilidades do Sérgio se filiar ao PL aqui de Poços de Caldas? Primeiro, Rodrigo, obrigado pelo convite, é uma alegria poder participar desse programa que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso do Grupo CIOF. Parabéns pela iniciativa. A filiação do Sérgio, realmente, ela existe conversas a esse respeito, o Sérgio nos procurou legitimamente, consultando como é que estava as ideias do PL, as intenções do PL para as eleições do ano que vem e perguntando se ele seria talvez bem-vindo, né? Então nós levamos esse assunto para a nossa comissão, para as lideranças do partido e isso ainda está em discussão. O Sérgio não está afiliado, até porque eu acho que seria precipitado dele filiar agora em qualquer partido, né? Sendo que muita coisa ainda pode acontecer até o período, até abril do ano que vem, que é o período onde findam ali as possíveis filiações, né? Essa vinda do Sérgio é uma questão fácil da gente entender, porque ela é muito mais uma questão matemática do que talvez ideológica, né? Hoje o PL oferece uma condição para um candidato a deputado federal ou estadual muito satisfatória, né? Nós temos grandes puxadores de votos e você conseguiria eleger ali com uma quantidade de votos, digamos, reduzida, 30, 35 mil votos. Então, Rodrigo, nós precisamos às vezes na política ser um pouco mais pragmáticos ali, né? Mais racionais e menos passionais, né? Se você for analisar que essa talvez seja a oportunidade, a melhor oportunidade que Poços teve nos últimos 20 anos de ter deputado federal e deputado estadual, você começa a considerar a vinda do Sérgio como muito positiva. Eu acho que antes da gente pensar em partido, antes da gente pensar nas pessoas, a gente tem que pensar na cidade. E é sabido por todos que Poços perde demais em não ter um deputado estadual e um deputado federal. Então eu acho que por Poços nós não deveríamos desperdiçar essa oportunidade, como eu já disse, de ter aí bons nomes candidatos pelo PL com chances reais de vitória. Bom, essa questão dessa filiação gera uma série de pontos que precisam ser discutidos, acredito eu. Primeiro, é uma filiação política, ou seja, o Sérgio, pelo que eu entendo, pelo que eu consigo imaginar, ele se filia ao PL de Poços de Caldas, pensando muito na questão matemática, porque o PL com o Nicolas sendo candidato à reeleição consegue viabilizar melhor as candidaturas que vêm na sequência, ele consegue puxar. Mas a pergunta que fica essa filiação é uma filiação do Sérgio, como eu falei, política, ou ela é uma filiação que envolve todo um contexto que inclui a administração municipal do prefeito Paulo Ney? Primeiro falando do Nicolas, realmente o Nicolas hoje é onde ele põe a mão, ele desequilibra qualquer balança. Então até eu coloquei em uma das conversas que nós tivemos com o Sérgio, falei, Sérgio, espera um pouco, porque hoje nós não conseguimos te garantir que o Nicolas realmente venha a ser candidato a deputado federal. Quais são as possibilidades do Nicolas hoje? De vir a candidato federal? Eu acredito que 100%, tá? Isso em conversa em particular com ele. Ele está muito tendencioso a isso. Mas não se exclui a possibilidade de uma candidatura ao governo, não se exclui, infelizmente, a possibilidade de uma canetada de um ministro do STF, onde tira ele do jogo. Nós estamos vendo isso acontecer, infelizmente, na política do nosso país. Então eu falei, aguarda e espera um pouco, vamos chegar mais perto da data para ver se essa facilidade, vamos dizer assim, né, esse favoritismo do PL se concretiza, né? E agora eu estou falando por mim, eu divido essas situações muito bem. Uma coisa é a possível vinda do Sérgio, que até agora não tem nada de concreto,
e uma ida do PL para a base do governo. Na minha opinião, são coisas distintas. Eu respeito e zelo muito pela liberdade dos nossos 3 vereadores, principalmente, e da nossa executiva, vamos assim chamar, né? Uma ida para a base do governo, nada contra, a princípio, o governo atual, mas você obrigaria que esses nossos vereadores se limitassem a uma defesa do executivo, né? Afinal de contas, esse é o papel da base, né, de qualquer vereador que está na base do prefeito. Não é sempre que a gente vê isso na Câmara, né? O cara da base, às vezes é até líder e não faz o seu papel de defesa. Mas eu tenho certeza que os 3 nossos, se fôssemos para a base, fariam. Então, eu vejo como coisas distintas, a vinda do Sérgio e a ida do PL para o governo, que é outra situação que a gente pode até conversar mais para frente. Então, uma filiação do Sérgio não garante um apoio automático dos 3 vereadores do PL, uma adesão ao governo Paulo Ney. Isso chegou a ser conversado isso em algum momento? Não? Sim, várias vezes. Vou repetir, eu entendo que isso são coisas completamente distintas. Não é porque o Sérgio venha ou não venha para o partido que os nossos vereadores terão que seguir na mesma linha que o governo. Eu não consigo exigir que esses vereadores sequer apoiem o Sérgio vindo para cá. A gente sabe que muitos vereadores têm compromisso com outros candidatos, muitos inclusive de fora da nossa cidade. Algum pastor de igreja, alguma outra pessoa, né, mais próxima, em função de algum outro vínculo. Então não é porque o Sérgio se filia ou não no partido que o PL todo, de posse, as lideranças todas vão ter que fazer essa campanha a ele. Isso é liberdade. Internamente existem resistências quanto a uma filiação do Sérgio ao PL, internamente? Resistências ideológicas, sim, né? Mas o Sérgio é uma pessoa de direita, é uma pessoa que fez campanha para o Bolsonaro, é uma pessoa que até então tem se mantido a sua integridade aí, e assim, por questão de caráter ou questão de questionamento à figura dele, acho que não. Questão ideológica, sim. O PL é um partido que tem essa ideologia muito firme, né, muito explícita, né, de Deus, pátria, família, liberdade. Então eu não sei até que ponto que o Sérgio, com o jeito dele, agradaria a todos, principalmente esses mais fervorosos. Mas, como eu disse, nem sempre você pode ser movido só por paixões, né? Às vezes você tem que ser um pouco racional, pensar um pouco fora da tua legenda ali e pensar na cidade, né? Afinal de contas, todo bom político tem que prestigiar, em primeiro lugar, a sociedade, o coletivo, né? E não a sua própria ideologia, o seu próprio gosto. Dos vereadores do PL hoje, que estão na Câmara, é uma base forte do PL na Câmara Municipal, vereadores com personalidade, vereadores com posicionamento, algum deles já se posicionou contra uma filiação do ex-prefeito Sérgio ao partido, ou mesmo a favor, sendo um entusiasta ou não? Sim, todos tiveram oportunidade de se manifestar. E todos colocaram ali, como eu disse, no primeiro momento às vezes com uma certa surpresa, mas depois quando você explica que a cidade está acima disso e que talvez essa seja a oportunidade de posso voltar a ter um deputado federal, eles entendem e acham que isso pelo menos não farão oposição. Se vão apoiar, se vão pedir votos, se vão colar cartaz, se vão votar no próprio possível candidato, eu não posso te garantir. Mas eles também não podem ir contra uma coisa que, como eu disse, vai privar a cidade de ter aí um possível deputado. Então, a se confirmar essa filiação, bate-se o martelo, Sérgio filia-se ao PL. O caminho natural seria Sérgio candidato a deputado federal, com Marcelo Heitor deputado estadual. Isso ainda está a ser definido, principalmente pela posição hoje do Marcelo. O Marcelo, que mantém um contato muito estreito com Belo Horizonte, com Brasília, infelizmente não é a gente que resolve isso aqui. A formação de chapa, você já participou desse processo eleitoral várias vezes, você sabe que nem sempre sai do jeito que a gente gostaria, né? Olha, eu preciso que você saia candidato a estadual, ou eu preciso que você saia candidato a federal. Então muitas vezes você recebe essa instrução e se você quiser viabilizar uma candidatura pelo partido, você tem que acabar seguindo, né? E o Marcelo, eu tenho certeza que vai saber analisar isso com muito carinho, com muita inteligência, para também não desperdiçar a oportunidade de dar a postos a condição de ter um candidato, um possível deputado estadual e um federal, por que não? Falando agora em âmbito estadual, a gente falou aqui de Nicolas como candidato à reeleição, o que talvez seja ali o mais natural, uma possibilidade de candidatura a governo do estado.
Para estadual, nós tivemos uma figura também marcante na última eleição, que acabou sendo candidato depois a prefeito de BH, que foi o Bruno Engler. Como está a movimentação do Bruno Engler, hoje deputado estadual do PL? Mantém-se estadual ou existe uma possibilidade também de vir a federal? Hoje, vamos falar um retrato de hoje, tá, Rodrigo? Como eu falei agora há pouco, isso tudo pode ser que mude com o passar do tempo. Vamos supor que o Nicolas não saia federal, o Bruno talvez venha federal. Mas o cenário de hoje, com o Nicolas vindo a federal, o Bruno se mantém como estadual, tá? Mesmo não dobrando diretamente com o Nicolas. O Nicolas provavelmente apoia outro estadual, mesmo na região metropolitana ali, e o Bruno provavelmente apoia outro candidato a federal. Ah, então eles estão rompidos, estão brigados? Não, não quer dizer isso. Como eu disse mais uma vez, é questão matemática. O Bruno tem condição de escalar um para federal, assim como o Nicolas tem condição de escalar um ou mais para estadual, entendeu? E não focar o apoio exclusivamente no Bruno, para ter 600 e tantos mil votos, como foi o caso dele na eleição passada, né, do Bruno Engler, e eleger não só ele, mas vários outros com o apoio do Nicolas. E o Bruno também para federal, né? Pensando agora uma leitura de Senado pelo PL, já dá para se imaginar mais ou menos qual caminho a sigla vai tomar, ou ainda Senado está muito cedo? O Senado eu não tenho participado muito, mas o que eu vou te falar aqui, conversa de bastidores, o que chegou até mim, seria o do Domingos Sávio. Também é um político muito experiente, que é o presidente estadual hoje do PL, né? Um político muito experiente, que merece o nosso respeito aqui, já fez por Poços, tem um vínculo grande com a cidade, sempre que pode estar aqui, tem boas amizades aqui em Poços. Então eu acredito que se o PL indicá-lo para uma candidatura ao Senado, ele tem grandes chances de eleger e vai ser um excelente senador. São 2 vagas de senador, né? Dá para imaginar o partido lançando 2 nomes ou não? Isso... Eu acredito que não. Seria, acho que, muita prepotência do partido não compor, né? Hoje existe, pelo menos, como eu disse, conversa de bastidores, um pré-acordo ali entre o PL, o Novo, o PSD e alguns outros partidos que também estão vindo na negociação. E esses outros partidos também vão ter oportunidade de apresentar outros nomes, né? Então eu acho que seria de uma elegância política muito grande o PL abrir mão, né, da segunda indicação para Senado para qualquer um desses outros partidos indicarem outro nome, né? Perfeito. Tiago, você esteve à frente do União Brasil, aqui em Poços de Caldas, por muito tempo, né? Quanto tempo você ficou no União Brasil? Como filiado desde 1998 e saí agora em 2024. Como presidente, acho que foram 5 anos, se eu não me engano. Você foi arrancado da presidência, né? Fui. Esse é o termo. Não tem outro, não consigo achar outro termo senão esse. Essa ferida fechou? A gente lembra, eu tenho comigo, Rodrigo, tem gente que me chama de bobo e tal, mas eu prefiro ser assim. Eu não gosto de alimentar mágoa, rancor, essas coisas, eu não gosto de ficar adubando dentro do meu coração, que eu acho que faz mais mal pra gente do que pra pessoa que fez a maldade, né? Então, a gente pode passar por cima, mas não esquece, né? Foi um momento muito ruim, muito traumático, não só para mim, mas para todos do União Brasil, e acho que para a política de Poços de uma forma geral, né? Foi uma coisa muito feia o que aconteceu, né? Você tomar um partido como foi feito porque você não teve a liberdade de escolher quem você iria apoiar, isso vai contra o princípio de qualquer democracia, né? Então, isso pegou todos nós lá de surpresa, e eu sinto muito, porque o grupo nosso era, sem dúvida nenhuma, um dos mais organizados da cidade. A nossa comissão em Poços era elogiada no estado todo, como uma das mais organizadas do estado. Nós éramos reconhecidos por isso. Mas ninguém levou isso em conta na hora de trocar ali os favores lá em cima, né? Você já jogou War? Lembra aquele jogo do War? Já. Então sentaram lá, os sentaram lá os comandantes do partido, que sequer sabem onde que fica Poços de Caldas, quem que é Tiago, quem que é Dofu, quem que é Gláucia, quem que é Elina. Ah, eu te dou tal cidade, você me dá tal cidade, eu te dou tal cidade, você me dá tal cidade. E aí Poços de Caldas entrou nesse arranjo ali, sem menor satisfação para ninguém. Nós fomos comunicados de que, pelo fato de não estarmos apoiando um determinado candidato, nós perderíamos a comissão. Isso foi feito ali no prazo de horas, né? Isso machucou muito,
trouxe um trauma muito grande para todo o grupo, tanto que saiu muito enfraquecido na campanha, tinha condição de fazer 3 até 4 talvez, fez 2, ainda bem que são 2 bons vereadores, mas desmanchou, né? Grandes lideranças, aquela união, aquela amizade que existia, não só dentro como fora da política, ela foi dissolvendo. Fora da política até que não, que a gente sempre encontra, senta um monte de gente que hoje está em um monte de partido ali e a conversa é sempre gostosa. Mas na política esse grupo que era muito forte, muito unido, acabou se dissolvendo. Uns continuaram com o governo, outros não tinham opção de mudar de partido porque eram candidatos. Eu não tinha mais opção de sair candidato porque eu também não tinha me descompatibilizado do cargo que eu estava na época. Então foi realmente um golpe, mas que não surtiu efeito. Quem escolheu usar dessa estratégia se fubecou, desculpa o termo aqui, e União Brasil hoje, inclusive, num cenário não só municipal, mas estadual e federal também, vive um momento de turbulência, um momento ruim, que não lembra em nada dos tempos áureos do antigo PFL, né, que foi o avô do então União Brasil, que era um partido que tinha ideologia, que tinha liderança, que foi, vamos dizer, na escola que eu estudei, né? Hoje a gente vê uma condução completamente desastrosa nas 3 esferas, tanto federal quanto estadual e também na municipal, que hoje, se eu não me engano, nem comissão não tem mais publicada, né? Ainda bem que temos o Dofu e a pastora, são 2 pessoas responsáveis ali, o Dofu sabe conduzir bem, tem bons relacionamentos e não vai deixar cair em mãos erradas. A gente falou do União Brasil, que foi um processo turbulento durante a eleição do ano passado, até perguntei se essa ferida fechou. Durante o período eleitoral, a tua relação com o Sérgio também distanciou um pouco? Durante o período eleitoral nós não tivemos sequer relação, não tivemos contato. Nós voltamos a ter conversa agora, em junho desse ano, porque por essa aproximação, né, dessa possível vinda dele para o PL, ele até foi muito gentil em me procurar, ao invés de procurar o Marcelo primeiro, justificando ali, parar qualquer aresta, esclarecer qualquer mal-entendido, e para que a gente pudesse ter uma conversa harmônica daqui para frente, dando certo ou não, né? Mas desde abril de 24 até agora junho de 25, nós conversamos muito pouco. Domingos Sávio chegou a fazer algum contato com vocês falando de uma filiação do Sérgio ao PL ou não? Não, ele numa das reuniões que nós tivemos em Brasília, ele demonstrou assim que tem um carinho muito grande pelo Sérgio, né? Mas jamais colocou qualquer imposição, né, dessa filiação, ele tem que filiar, ou vou convidá-lo para filiar aqui por Belo Horizonte. Não, Domingos sempre respeitou a nossa posição aqui, pelo menos por enquanto, sempre respeitou a nossa posição aqui, e o Sérgio, por sua vez, sem querer voltar nesse assunto, fez o correto, tá vindo pela porta da frente, né? Olha, gostaria de vir, caso eu decida vir, serei bem recebido por vocês. Então não tem nada de errado com isso, né? Isso perfeitamente faz parte do rito, né, natural de uma pessoa que quer ser candidata. Então Domingos, assim, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, o Domingos jamais impôs ou sugeriu essa filiação, não. Mas é nítido e sabido por todos que eles têm uma aproximação, sim. Tiago, a gente vai para o intervalo, a gente vai falar ainda de eleições de 2024, porque a gente não se encontra nem conversa em entrevistas desde a eleição de 2024. Pois é. Tem que falar de gestão municipal, a gente tem muita coisa para falar. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Sabe aquele lugar que tem tudo o que você precisa? É tão bom saber que ele existe. Por exemplo, Papelaria Artipel. Agenda 2026? Já tem. Mochila estilosa? Também temos. Organizar casa ou escritório? Temos soluções. Presente especial? Temos opções incríveis. Aquele item quase impossível de achar? Aqui você encontra. Praticidade, variedade e um atendimento com carinho que só a Artipel tem. Tudo em um só lugar, do jeitinho que você precisa. Papelaria Artipel. Sempre a melhor escolha. Sempre com você.
Com mais de 80 anos de existência, o Aeroclube de Poços de Caldas é aberto ao público em geral e amantes da aviação. Com estrutura e aeronaves seguras para aulas práticas, é a escola mais completa da região e oferece cursos de piloto privado, comercial e instrutor de voo, além de cursos teóricos à distância com material completo. Siga no Instagram, @Aeroclube de Poços, ou solicite mais informações pelo WhatsApp 35 3712 1002 e realize o sonho de se tornar piloto. Procurando peças para o seu carro? Vem para a RAF Autopeças. Aqui você encontra os melhores produtos e o melhor preço. Faça seu orçamento pelo telefone 3714 1113 ou pelo WhatsApp 997 59 48 67. RAF Autopeças, Avenida Presidente Venceslau Braz, 3330, Estância, Poços de Caldas. Siga o Instagram, @RAF_Autopeças e fique por dentro das novidades. RAF Autopeças, as melhores peças para seu carro estão aqui. A Alcoa Poços de Caldas é modelo de tecnologia e inovação. Exemplos são a planta de filtragem, que mudou o sistema de disposição dos resíduos de bauxita de úmido para seco, possibilitando a descaracterização e reabilitação das áreas de resíduos de bauxita. O hidrato com selo EcoSource, com a menor pegada de carbono do mercado e o aumento do uso de alumínio reciclado. É a Alcoa Poços de Caldas reinventando a indústria do alumínio. Alta Definição de volta, recebendo o Thiago Cavelanha, vice-presidente do PL de Poços de Caldas. Thiago, eleições 2024. O que faltou para o Marcelo ser prefeito de Poços de Caldas? O que faltou? Faltou um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de recurso, né? Ou talvez nós tivéssemos recebido esse recurso antecipadamente, como foram as outras candidaturas, talvez a gente tivesse tido um pouco mais de sucesso. Mas, na verdade, ali era nítido para todos que era uma briga de Davi contra Golias, né? Nós tínhamos duas campanhas, uma com um capital enorme, né, de recurso financeiro, e a outra com a máquina toda te catapultando, né, para cima, uma sucessão de um governo muito bem avaliado. Nós estávamos ali num caminho solo. A gente brinca ali, né? Enquanto os outros já estavam correndo com uma Ferrari, nós estávamos com uma brasilinha de pneu careca ali, entregando santinho, pegando vaquinha, juntando coisa para pagar as coisas básicas de montar um comitê. Mas o resultado para nós, mesmo não saindo vitoriosos, foi muito positivo, né? Você chegar na frente de campanhas milionárias, você chegar na frente de campanhas de ex-prefeitos, mostrou que o PL fez o seu papel, eleger 3 vereadores, foi o único partido que elegeu 3 vereadores, então mostra que nós ainda conseguimos... Faltou pouco para eleger um quarto, né? Faltou muito pouco para eleger um quarto, coisa de 100 votos, seria o Matheus, que tenho certeza que seria um grande vereador também. Mas campanha é isso, Rodrigo, faz parte do jogo e você tem que entender que é assim e fazer o seu melhor. Respeitamos o resultado e vida que segue, bola para frente. A gente está vendo uma federação União Brasil progressistas, né? Vocês aqui em Poços de Caldas já tiveram, enquanto PL, uma composição com progressistas, curiosamente. Sim. Com a doutora Regina. Foi uma boa escolha para vice? Eu acredito que sim, a doutora Regina é uma pessoa muito boa, ela vinha complementar aí uma votação, um público que o Marcelo não atingia. Lógico que quando você faz a escolha, uma escolha, não vou dizer polêmica, mas às vezes inesperada, né? Surgem muitos rumores, vai tirar voto, eu não voto no Marcelo por causa da vice e tal. Mas ao mesmo tempo ela trouxe também, né, uma votação que era dela, que não votaria no Marcelo, votou por conta dela. Então essa leitura, você chegar num resultado final muito preciso, é difícil de você fazer, né? Foi boa escolha, não foi? Trouxe voto, tirou voto, muito difícil. O que fica claro que é uma pessoa do bem, a doutora Regina é uma pessoa íntegra, que tem uma vida vitoriosa na política, como mulher, né? Eu falo como mulher porque é difícil você ver uma mulher que insiste, que luta e que ganha tantas eleições como ela já ganhou, né? Disputa e tem sucesso nas eleições. É uma batalhadora, uma pessoa que ama Poços. Tenho certeza que se fosse vice-prefeita hoje, ia estar dando um show na prefeitura. Você foi coordenador de campanha. Foi a primeira vez que você coordenou campanha majoritária? Foi. Espero que tenha sido a última. É isso que eu ia perguntar.
Na verdade, Rodrigo, o time do PL Progressistas ali, como eu te disse, foi um arranjo feito ali da melhor forma possível, mas que faltavam peças ali com experiência, com maturidade política para coordenar uma campanha, que é completamente diferente de você ser candidato ou de você ser um apoiador, né, um cabo eleitoral. Eu nunca tinha assumido essa função, então eu apanhei muito. Pode ter sido um pouco da falha e pode ter sido inclusive erros da coordenação ou da condução da O que é campanha. mais difícil de coordenar uma campanha para prefeito? É você lidar com egos, com vaidades, né? Você ouvir várias pessoas, saber filtrar o que você aproveita disso, o que você acha que dá certo, o que não dá, porque acaba que você centraliza muito ali em você, né? Ainda mais que o nosso time era muito pequeno. Então nós tínhamos um time de mídia muito bom, nós tínhamos a questão financeira, ficava quase que toda na minha mão também. Então, Te deu medo isso, essa questão do financeiro na tua mão? É ruim, não é bom não é nada bom, porque você movimenta um dia que não é seu, né? E você tem que tomar decisões ali de gastar, priorizar tal investimento, É o teu tal CPF, investimento, né? é o meu CPF. Muitas vezes fui cobrado por candidatos lá da nossa chapa, pô, vamos pôr na rua, depois a gente paga. Eu falei, de jeito nenhum. Depois você assume compromisso com pessoas, tem que pôr menino na rua, lembra que não tinha menina do Marcelo na rua? Era uma cobrança, inclusive, que a gente escutava muito, né? De que a dúvida. campanha do Marcelo não aconteceu na rua, por exemplo. Pois é, não tem menina na rua, não sei quem está com 300 meninas, não tem bandeira do Marcelo na rua. Eu falei, mas não tem dinheiro. E eu não vou assumir compromisso, principalmente com pessoas daqui, e que eu não vou ter condição de honrar depois. Tanto que, graças a Deus, nossa campanha terminou no 0-0, sem dever nenhum tostão para ninguém, com as contas todas aprovadas, sem dívida, nem com justiça, nem com prestador de serviço, nem com quem trabalhou com a gente. Isso eu zelo muito, não só por mim, mas acho que pelos candidatos. Se a gente fala que temos que ter uma política limpa no nosso país, tem que começar pela campanha, né? Então você começa a pegar dinheiro, sabe lá da onde que vem, aí fica fácil, né? Mas que tipo de político que você vai ser se você for eleito, se você já está ganhando uma eleição, burlando a lei, né? Fazendo errado. A gente está no mês de setembro. Ano passado, essa época, a gente já estava ali na campanha eleitoral, com a campanha fervendo. Olhando para trás, o que você faria diferente na campanha eleitoral do Marcelo? Talvez ter sido mais arrojado. Depois que você vê que deu tudo certo, você fala assim, poderia ter arriscado um pouco mais. Mas enquanto você está ali na adrenalina, no nervo, eu preferi ser muito mais conservador ali, mais tranquilo e zelar e honrar pelo nome dos nossos candidatos, principalmente do Marcelo e da Regina, trabalhar com um pouco mais de cautela. Talvez se eu tivesse feito mais dívidas no começo, mesmo sem saber se eu teria como pagar isso depois, talvez o resultado poderia ter sido até mais positivo. Mas, Rodrigo, eu tenho uma coisa que eu prezo muito, que é deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabe? Se eu preciso fazer qualquer coisa que vai tirar 1 minuto do meu sono, eu já vejo que não é uma coisa boa de ser feita. Então não me arrependo de muita coisa não, eu fiz o meu melhor. Acho que todos ali fizeram o seu melhor. E, como eu disse, o resultado não foi vitorioso, mas também não passamos vergonha não. Fizemos mais bonito que muita gente que gastou muito mais do que a gente. Durante a campanha eleitoral, a gente falou agora há pouco do União Brasil, que foi tomado por um outro grupo. Durante a campanha eleitoral ou pré-campanha eleitoral, houve alguma tentativa de fazer isso com o PL, com o Progressistas? Acho que o Podemos estava junto de vocês também. Houve também? Houve um ataque ao PL. Graças a Deus nós temos ali a bênção ali do Nicolas e do Bruno. Foi do mesmo grupo que tomou União, do grupo do Ulisses? Sim, do mesmo grupo. Houve uma tentativa de tomar o PL? Houve uma conversa com o Valdemar, né, presidente nacional, e por vamos dizer, uma sorte, uma bênção ali de Deus, o Bruno estava na sede do PL aquele dia, ouviu a conversa, a hora que escutou o Poços de Caldas, falou, opa, pode parar. Poços de Caldas, nós estamos lá à frente, já temos compromisso com candidatos, os meninos estão fazendo um bom trabalho, ninguém vai mexer lá não. Então, via Valdemar Costa Neto, houve uma tentativa de interferência no PL de Poços de Caldas. Houve uma conversa, e aí o Bruno acionou o Nicolas, que foi para lá, e disse que a conversa, inclusive, esquentou lá. E o Nicolas honrou e bateu no peito, ele tem vamos dizer, uma influência muito grande nas decisões do PL, e conseguimos segurar o PL. Passado não muito tempo, ainda não estava sequer batido o martelo que a Regina seria a vice, a Regina vem e fala, olha,
estão atacando, agora eu não me lembro se era o Progressistas ou o Podemos, não me lembro qual dos dois. Mas pediu também ajuda, olha, vamos selar logo a nossa união, Marcelo prefeito e eu de vice, porque Pinheirinho já está também sofrendo pressão para que o grupo do Ulisses assumisse o comando do, como eu disse, não lembro se Progressistas ou Podemos aqui em Poços. E aí pusemos o Bruno também em ação de novo, ligamos para o Bruno, falou, Bruno... O Bruno Engler do PL? Sim, interfere, conversa com o Pinheirinho aí, fala que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, a gente sair junto aqui. E aí ela conseguiu segurar os partidos até, acho que agora, né, que parece que agora perdeu... É que perdeu não, né, que vai fundir, né, vai ter uma federação. Mas teve esse ataque sim, aconteceu com a União, aconteceu com o Avante, aconteceu tentativa no PL... Então, vamos dizer... O Avante também houve isso. O Avante também foi tomado. O Avante, o Anderson era o presidente na época, até aconselhei ele, falei, meu irmão, toma uma decisão rápido, porque se não acontecer agora, vai acontecer lá na véspera da eleição e vai ser pior para você. Foi o que eu fiz com a União. A instrução era assim, não, olha, vai cozinhando, vamos conversando, certo? Na intenção de me convencer, eu convenci o nosso grupo a apoiar quem a gente não queria. E eu não sou assim, Rodrigo, eu sou muito direto, eu sou muito aberto, muito franco com as minhas coisas. A hora que eu reuni com as lideranças do partido e vi que a esmagadora maioria não queria seguir apoiando o candidato, né, que Brasília queria, eu não hesitei em ligar para ele e falar, olha, não vamos te apoiar, com todo respeito. Você bateu de frente na época, né? Não é bater de frente, é ser transparente, né? É não ser mentiroso, não ficar enrolando e aguentar as consequências disso. Eu sou muito verdadeiro. Então liguei e falei, olha, não vamos te apoiar por conta disso, boa sorte nessa campanha, Deus te ajude. E aí, obviamente, que veio de cima para baixo, como nós já conversamos aqui agora. Mas tenho minha consciência super tranquila, Rodrigo, porque sempre trabalhei muito em cima da verdade, muito transparente com todos que estavam ao redor. Tanto que se você conversasse comigo, com o Dofu, com as lideranças todas, com o Donizete, com o próprio Anderson, todos sabiam de tudo, perfeitamente tudo que estava acontecendo ali. Então não teve nada escondido de ninguém. E todo mundo ficou muito surpreso porque, graças a Deus, nós não estamos acostumados com esse tipo de política, né? E espero que não nos acostumemos, porque já vimos que o resultado disso é um fracasso, né? Para todos que participaram dessa forma, que usaram dessa estratégia, não tiveram vitória, não só em Poços, tá? Não só em Poços. Aí você fala assim, você ficou chateado? Não só com quem tomou, mas com quem deixou tomar. A atitude do Nicolas, por exemplo, nos enche de orgulho. Eu respeito o Poços de Caldas, respeito a liderança de Poços, acredito no trabalho deles, ninguém vai pôr a mão. Coisa que eu não tive no União Brasil das lideranças federais nossas. Posso citar um nome aqui, Rafael Simões. Era o nosso deputado federal que poderia ali ter segurado a barra e não falado, se mexeu. Não, ao contrário, quis que é dele que vem a instrução, olha, vai enrolando, vai cozinhando e tal. Eu falei, não, eu já sei o fim dessa história. Vocês já estão acertados lá e vocês só vão esperar para me dar a resposta na véspera da eleição, onde eu não tenho mais nem para onde correr. Então vamos resolver já. Trocando em miúdo, né? Resumindo a conversa. Então acho que faltou esse empenho por parte dessa liderança, né? Rodrigo Lopes nessa história toda. Rodrigo Lopes. O Rodrigo, eu acho que ele, como estadual, também poderia ter se empenhado um pouco mais, né? Tentado convencer, tentado uma visita nossa a Brasília, talvez, para conversar, para ouvir o outro lado. Então não sei até que ponto que o Rodrigo tinha forças naquele momento para ter alguma interferência nesse processo. Mas dizer que eu também fiquei feliz com a postura dele também, não fiquei não. Mantenho amizade, respeito, carinho por ele, mas acho que tanto o Rodrigo, mas principalmente o Rafael Simões poderiam ter sido mais fortes e defendido os interesses do partido de Poços, já que era um partido de décadas, né, Rodrigo? Era um partido fundado ontem ali, um partido que estava se arranjando. Nós temos um histórico enorme, com filiações aí históricas, Sebastião Navarro, Ronaldo Junqueira, né? A gente falou do Rafael Simões, você acredita numa candidatura dele para o Senado ou não? Olha, se for candidato eu faço campanha contra. Porque ele não foi, como eu disse, ele não teve o menor respeito, não nos deu o menor prestígio aqui em Poços de Caldas. Tratou a gente como se fosse uma legenda qualquer,
numa mesa, num balcão de negócio. E política, para mim, não se faz assim. Política se faz com pessoas, né? Ela é coletiva, ela tem que ser ouvida, o interesse, até porque cada região tem a sua particularidade. E isso não aconteceu. Isso me trouxe um pouco de tristeza. Já fechou a ferida e tudo, mas não recuperou a minha confiança. Passado o período eleitoral, Paulo Ney toma posse. Houve alguma tentativa de contato por parte da administração com o PL, para o PL integrar a base do Paulo Ney, ou seja, com secretarias, com cargos comissionados? Houve essa conversa, houve essa ponte ou não? Houve agora, recentemente, junho, julho, né? Junho, Agosto. julho começou, foi o primeiro contato de fato. Depois da eleição foi, né? Então, acho que tardio. O PL poderia sim ter sido base do governo, caso essa costura tivesse sido feita lá atrás, pós-eleição ou no começo do governo. Logo depois da posse, ou antes mesmo, chegou-se a falar do nome do Marcelo Heitor, por exemplo, no DEMAI. Isso foi apenas boato, não houve? Boato. Nada de concreto. Agora, repetindo, agora, julho, agosto, tiveram conversas, uma aproximação que não terminou nessa ida do PL para a base. Não quer dizer que o PL também seja oposição. Por que não foi? Porque os nomes que foram convidados, a princípio, eu e o Marcelo, eu estou com projetos pessoais e demorei muito para me desintoxicar dessa questão política. E eu falo intoxicar porque é uma coisa que realmente ela te consome, né? Pessoa que vive ali o dia a dia ocupando um cargo público, seja secretário ou seja vereador, mandatário de alguma coisa, para quem leva isso a sério, é uma coisa que acaba com a sua saúde, ela acaba com a tua vida particular, pessoal, você abre mão do teu pessoal para se dedicar para um coletivo, e isso é custoso, isso te desgasta absurdamente. Não é fácil, às vezes a pessoa entra na política achando que vai ser tudo uma beleza, não, ela te cobra um preço caro. Então eu demorei muito para me desintoxicar disso, para me afastar da linha de frente, vamos dizer assim, não tive interesse de voltar para nenhum cargo. E o Marcelo, por sua vez, qualquer cargo que ele assuma agora, ele tem que se afastar em março do ano que vem. Então, para qualquer pasta que ele fosse, qualquer secretaria que ele fosse, ele não ia ter tempo suficiente para demonstrar algum serviço. Chegaram a te oferecer alguma secretaria em específico? Sim. Primeiro fui convidado para ir para o planejamento, para voltar para a Secretaria de Planejamento, cargo que eu já ocupei na primeira gestão do Sérgio. Eu agradeci muito. Depois, nessa nova conversa agora, chegaram a cogitar, o próprio prefeito chegou a cogitar de eu voltar para o cargo que eu ocupava na segunda gestão do Sérgio, que era do adjunto de obras. Né? Trabalhava junto com o Damião. Com o Damião, um cargo que eu adorei trabalhar, porque nós fizemos um time muito legal ali, eu e o Damião. E você não cogitou mesmo, não quis? Não quis, agradeci muito, mas eu estou tocando os projetos particulares, eu sou engenheiro, graças a Deus a política nunca foi minha primeira fonte de renda. Para o Marcelo ofereceram o quê? Chegou a oferecer algum cargo ou não? O Marcelo houve conversas de DEMAI, porque ele tinha tido essa conversa lá atrás, mas eu achei isso um absurdo, porque não tem sentido nenhum o Marcelo ficar 6 meses à frente do DEMAI. O DEMAI precisa ser gerido por uma pessoa técnica, que conheça o departamento, né, que tenha o mínimo de noção das operações, né, de engenharia que são feitas ali. O DEMAI é uma empresa de engenharia, né, uma empresa de saneamento. Então, você colocar uma pessoa, não colocando em dúvida aqui a competência do Marcelo, estou falando que para aquele cargo não tinha nada a ver o Marcelo gerenciar o DEMAI, não tem porquê, né? Não vejo sentido para isso. Ele poderia sair muito melhor até em outras secretarias, talvez uma secretaria de governo, por exemplo. Ele foi 8 anos vereador, foi presidente da Câmara, ele é presidente de um partido, ele teria essa condição de fazer essa articulação Nessa política. conversa surgiu apenas DEMAI, não chegou-se a falar numa outra possibilidade? Chegou-se a cogitar, talvez, a própria Secretaria de Governo, né? Tá. Mas, depois ele analisando bem, é o que eu estava falando com você, ele tem que se afastar em março. Para qualquer lugar que ele fosse, ele não ia ter tempo de demonstrar o serviço, né? E a saída do PL para a base nesse momento geraria uma limitação muito grande para os nossos 3 vereadores. Já conversamos disso mais cedo, né? Aí sim seria um comprometimento do PL indo para a base, seja com o presidente ou com o vice, né? Seja o Marcelo ou eu,
Como é que o vereador fica, ele tendo que fazer uma denúncia, ele tendo que fazer uma crítica ao governo, sabendo que as lideranças do partido dele fazem parte desse governo? É muito desconfortável para eles fazerem a crítica como para nós recebermos, né? Então, avaliando bem, é melhor a gente manter como está. O PL, ele é um partido em Poços, né? Independente da atual gestão, porém que sempre foi parceiro, sempre foi firme nas votações mais polêmicas. O PL sempre seguiu junto com o atual governo. Nunca deixou de lado e nunca fez críticas ali injustas à administração. Ah, mas o vereador foi lá e fez um vídeo criticando. Poxa, é o papel dele também, né? Ele está ganhando para isso. Ele não vai ser um carneirinho da administração, ele recebe o salário dele para apontar essas falhas, para indicar essas correções, para apontar essas melhorias que a cidade precisa, mas dentro de uma coisa respeitosa como a gente vem fazendo. Muito bem. Nós vamos agora para mais um intervalo, o último do Alta Definição, e daqui a pouco a gente está de volta. E se você está em casa ou no trabalho, precisa de um produto, mas não pode sair para comprar, o Sertaneja Full é para você. Eu e a minha equipe estamos preparados para fazer o seu atendimento online de forma humanizada e especializada. O seu pedido chega na sua casa ou no seu trabalho a partir de 30 minutos. E se você gostou ou precisa de algum produto, entre em contato pelo nosso WhatsApp ou ligue no nosso telefone. O Sertaneja Full é feito para você. Qual é o papel dos vereadores? Eles aprovam leis, fiscalizam a prefeitura, representam você nas decisões que impactam o dia a dia de Poços de Caldas. Cada poder tem o seu papel. O executivo executa os serviços públicos. O legislativo propõe, ouve e fiscaliza. É assim que a Câmara de Poços transforma necessidades em ações concretas. Câmara de Poços. Saber o que os vereadores fazem é entender seu papel na vida da nossa cidade. Na Oxi Poços, você vai conhecer inovação em saúde com a câmara hiperbárica. Este tratamento avançado utiliza oxigênio em pressões elevadas para acelerar a recuperação de feridas crônicas, como lesões pé diabético ou queimaduras graves. É fundamental no tratamento de doenças onde a falta de oxigênio tecidual é o problema principal. Melhore a sua qualidade de vida com esta terapia segura e eficaz. Saiba mais pelo Instagram, @oxipocos. Câmara hiperbárica é Oxi Poços. Fique informado de tudo sobre Poços de Caldas e região. Jornalismo com checagem, opinião e credibilidade. Novo Jornal da Plan, de segunda a sexta às 7 da noite. Perdeu alguma matéria? Acesse as redes sociais da Plan e veja na palma da sua mão. O Jornal da Plan é um produto com a marca do Grupo Cioff de Comunicação. Alta Definição de volta, nossa última parte, recebendo o vice-presidente do PL, Thiago Cavelanha. Thiago, na tua visão, falando agora de administração municipal, da atual administração do Paulo Ney, qual é o maior desafio do Paulo Ney? A gente tem visto aí já 9 meses de mandato, uma série de obstáculos a gente consegue observar. Na tua visão, o que acontece com a administração do Paulo Ney? Você me perguntou qual é o maior desafio. Eu acredito que seja a questão financeira, né? A situação da prefeitura hoje é sabida por todos, e já era sabida durante a campanha também, que ela não tem uma saúde financeira favorável, né? E isso engessa muito a mão não só do prefeito, mas de toda a sua equipe. Eu, inclusive, esperava que o Paulo tivesse isso já mais bem planejado, né? Em como lidar com isso. Ele já sabia o que ele ia assumir, né? Pois é o que eu imaginava que sim. Mas eu acredito que vai ser complicado para ele romper isso. Você não tem como aumentar a sua receita. A despesa na nossa cidade também, ela tem dificuldade em ser cortada. Você deve ter ainda gastos enormes com hora extras e serviços que antes eram feitos que hoje não podem mais ser retirados da população, né? Então acho que eles vão ter que rebolar ali para conseguir colocar o caixa em ordem e a cidade ter aí saúde, fôlego, né? Para voltar a investir. Câmara Municipal. Na tua visão, qual a tua análise da legislatura atual? A Câmara está sendo uma Câmara excelente. Tá? Você tem saudade de ser vereador, não?
Ainda não, mas é um cargo que talvez um dia... Esse é um cargo que eu falo... Você não vai ouvir eu falando assim, nunca mais você não, porque quem sabe um dia eu volte, sim. Gosto muito do Legislativo e acho que a atual Câmara está fazendo um papel muito legal, está aproveitando uma oportunidade muito boa de se destacar, de aparecer, né? O atual governo, ele ainda não mostrou muita força, né? Não impôs ainda a característica da atual gestão. Isso dá espaço para a Câmara trabalhar e aparecer, né? Isso é natural. Muito bem presidida pelo Dofu, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e com o comprometimento e o trabalho de todos os outros ali, independente de situação ou posição. Tem os deslizes, lógico que você não consegue aplaudir a todos, né? Mas de uma forma geral eu aprovo o trabalho da atual Câmara. Quem, na tua visão, se destaca positivamente na atual legislatura? Olha, nós temos ali, eu vejo até por uma afinidade, os 3 do PL. Eu acho que trabalham bem e mostram a que veio. O Dofu, não podemos deixar de elogiar o trabalho que ele tem feito como presidente, tanto que foi reeleito presidente e está colocando sim o Legislativo de Poços num outro patamar, regional inclusive, né? A pastora faz um bom trabalho dentro dos moldes de cada um, né? Eu não estou falando que eu concordo ou não concordo com o que é falado. Eu estou olhando tecnicamente, né? A figura técnica de cada um. A pastora acho que está mostrando também a que veio. Tantos outros ali, o vereador Álvaro, com aquele jeito dele, né? Humilde também, faz um bom trabalho. Paulista, um grande líder, principalmente na área dos esportes. Né? Da oposição também eu acho que são coerentes. Thiago Braz, o Thiago Mafra é um nome que, pelo PT, vou repetir, não concordo com nada do que ele fala, mas admiro o trabalho dele como vereador. Eu sempre faço uma brincadeira e analiso assim, será que ele está valendo o salário que ele ganha? Então o Thiago é um cara que, mesmo não concordando com nada que ele fala, eu acho que é um cara que faz o papel dele de oposição, certo. Faz bem feito, estuda, sabe o que está falando. Então é um cara que tem meu respeito, mesmo sendo contrário às ideias que eu carrego. E acho que todos ali, a Câmara num conjunto, de forma geral, né, tem mostrado um bom trabalho. Alguém talvez que você tenha visto durante a campanha eleitoral, algum nome, ou alguém que não voltou, tem algum nome que você fala assim, falta talvez uma pessoa na Câmara ou não? Difícil a gente, porque eu teria que tirar algum que está lá, né, e aí ficaria ruim para mim. Não, mas eu acho que a composição foi boa. É melhor do que a anterior? Acredito que sim, na minha avaliação acredito que sim. Eu pelo menos tenho mostrado um trabalho mais ativo, mais pungente. É difícil para o vereador ser situação ou é mais difícil ser oposição? Eu fui os dois. O meu primeiro mandato foi situação e no segundo mandato fui oposição. Eu acho que a situação você consegue fazer mais pela cidade. A oposição muitas vezes ela se vê ali presa à crítica, né? E você fica querendo achar erros e crescer em cima de erros, né? Que não está errado também, faz parte do papel do vereador. Mas eu tenho um perfil mais executivo, então quando eu me sentia mais útil para a cidade, eu me sentia devolvendo mais para a cidade, sendo vereador de situação. Qual nota você dá para a administração do Paulo Ney? Hein? Essa pergunta, você voltou com essa pergunta de nota, isso é sempre polêmico a gente dá. Eu acho que é uma administração que ainda está ganhando corpo, ganhando forma, uma equipe nova, uma equipe boa, acho que está aprendendo a trabalhar. Torço por essa administração. Você vai falar assim, mas ele ganhou de vocês, ele não cumpriu a palavra que ele tinha com você torce para dar errado. Não, torcer para uma administração dar errado é torcer para a cidade dar errado. Se eu torço pelo bem da nossa cidade, eu tenho que torcer pelo bem do nosso governo, independente se eu gostar dele ou não, independente do partido dele ou não. Eu torço pela cidade aqui que eu moro, aqui que eu criei meu filho. Eu quero que a cidade desenvolva. E para isso nós precisamos ter um bom governo. Não tem jeito da cidade ir bem com o governo mal. Né? Então, independente da nota que eu for dar, eu torço para que ele melhore, tá? Vamos falar aí um 7, que acho que tem muita coisa para melhorar. Mas passou, está acima da média aí, e espero que ele consiga subir para 8, para 9, para 10. Isso que eu ia perguntar, por isso que eu te perguntei da nota, em específico. A primeira vez que eu faço essa pergunta aqui no programa. Quem está com uma nota 7, até quando, nós estamos com 9 meses de governo,
Até que momento dá para conseguir reverter e falar assim, não, esse cara vai conseguir virar? É complicado, porque depende muito mais deles do que a situação. A caneta está na mão deles, a tomada de decisão está na mão deles. Eles é que tem que, eles que eu digo o governo, né, executivo, eles é que tem que, acredito que dar um choque rápido. Inclusive tive a oportunidade de falar isso com o Paulo, que infelizmente nós já vimos na nossa cidade, em outras administrações, né, onde você mete o pé no breque ali, mete o pé no freio mesmo, e corta na carne, né? E demonstra ali seriedade, né? Responsabilidade com o dinheiro público, para que a cidade volte a ser respeitada, principalmente na questão financeira. Hoje você já tem fornecedores com dificuldade de receber, gente que não quer prestar mais serviço para a prefeitura, porque sabe dessa dificuldade toda. O próprio servidor fica inseguro com essa situação, né? Mas eu torço que ele consiga recuperar. Você vê isso num curto espaço de tempo? Não. Você não consegue enxergar isso? Não. Rápido assim, não. Rápido não. Podemos dizer então que do terceiro ano para frente talvez consiga? Talvez. Eu ia falar isso. Porque o primeiro ano já está acabando aí e não tem sinais de melhora, né? A gente sabe que fim do ano, na administração, as receitas maiores já entraram. Se você não tem emendas de fora, você não consegue fazer muita coisa. Segundo ano de qualquer gestão, ele é extremamente complicado, né? Primeiro ano você ainda vem com um embalo, né, da eleição, né, um apoio popular. A lua de mel vai acabando, né? Vai acabando. Então, o segundo ano ele é crítico para qualquer prefeito. Segundo ano fizeram enterro do Navarro, fizeram enterro do Paulinho. Todas essas crises de governo são sempre no segundo ano de mandato. Vou emendar uma outra pergunta. Eu conversei, eu não vou citar qual ex-prefeito com quem eu conversei, e ele me disse o seguinte: essa administração do Paulo Ney, guardadas as devidas proporções, está muito parecida com a gestão do Paulinho. Com alguns problemas ali, políticos principalmente, muito parecidos. Estruturais. Você concorda com isso? Olhando por essa ótica, pode ser que sim. Né? Você vem com o Paulinho também era um governo de continuidade, né? Que teve dificuldade em manter a equipe, né? Manter esse trabalho. Tanto que houve um rompimento ali, né? Que nada impede que aconteça com o Paulo agora também. Pode ser que aconteça. Não sei se vai acontecer, mas pode ser sim. Mas então, voltando, você pega o primeiro e segundo ano de qualquer gestão, ele é muito traumático. O primeiro você tem uma fase de lua de mel, o segundo geralmente é só porrada, porque é onde eles ainda, é o tempo que eles ainda têm para fazer alguma atitude impopular, né? E para tentar você ter um fôlego e um ganho de capital político no terceiro e quarto ano. Nós vamos ter umas eleições, já imaginou se posso elege um federal, um estadual, ou mais de um federal, ou mais de um estadual? Aí o cenário muda, aí facilita bem, encurta caminhos, né? Então pode ser que terceiro e quarto ano de mandato, se Deus quiser, independente da figura do Paulo, da equipe que está lá, eu torço sempre pela cidade. Pensando que essa melhora vai acontecer para o terceiro e quarto ano da cidade, isso não pode ser um problema para viabilizar a candidatura do Sérgio, deputado federal? Esse desgaste? Esse desgaste que o atual governo vem sofrendo? Lógico, eu acredito que não ajuda em nada, né? Porque muita gente ainda enxerga o Sérgio como o atual mentor. Prefeito, né? O mentor, o atual prefeito. Acredito que isso não é realidade, tá? Pelo menos não é o que foi passado para nós. Segundo palavras do próprio Sérgio, ele influenciou muito pouco na escolha do time né, do atual prefeito. Mas na cabeça do povo que não acompanha, né, muitas vezes de perto essas indicações ou como funcionam essas manobras políticas, ainda é uma continuidade do Sérgio, né? E se ela não vem no mesmo sucesso, na mesma velocidade que vinha a gestão Sérgio nos 2 últimos anos, a população sente, né? E isso pode sim refletir na candidatura do Sérgio, né, no número de votos do Sérgio, até porque o povo muitas vezes esquece de muita coisa que já foi feita, né, que já foi bem feita, né, por outros políticos, né. Vou te dar um exemplo, o bairro onde eu moro, ele foi todinho asfaltado naquele programa de recapeamento que nós fizemos, inclusive, quando eu ainda estava lá secretário. Vários bairros foram recapeados na cidade. Se você perguntar para a grande maioria dos moradores desses bairros quando que foi feito esse recapeamento,
quem que era o prefeito, quem que era o secretário, eu acredito que a grande maioria não vai se lembrar. Isso que foi feito ano passado, hein? 1 ano e meio atrás. A memória é curta. Infelizmente. Para as coisas boas, coisas ruins, às vezes eles guardam um pouco mais. O eleitor, né? Nós todos. Memória para coisa boa, quando faz, o eleitor sempre fala assim, não fez mais que obrigação. E está correto em falar isso. Coisas ruins, quando às vezes erra, intencionalmente ou não, ainda guarda um pouquinho mais na memória. Pensando em 2028, você consegue imaginar quais são os nomes da próxima eleição? Principalmente, oposição está cada vez mais difícil de enxergar. Mas você consegue imaginar quem são os players da próxima eleição, não? O Paulo deve disputar a reeleição, ele tem todo o direito de buscar a reeleição. Não sei. É muito difícil, não sei nem se ele vai querer uma reeleição. Mas você tem nomes despontando, bons nomes aí. Vai depender da eleição de 26, quem vai ganhar, quem vai perder. Marcelo ganhando vai ser nosso deputado, se Deus quiser. Se não ganhar, é um excelente nome para buscar novamente, tentar novamente uma candidatura a prefeito. Nós temos o Thiago Mafra, acabamos de falar, aí um talento na política que eu acho que tem todo o direito de pleitear o governo. Quem ouviu falando assim, acha que eu vou votar nele, né? Não. Friso aqui, somos ideias distintas, partidos distintos, mas é uma pessoa que merece. Mas é um adversário que merece respeito, digamos assim. Exato, claro. Eu sempre respeitei muitos adversários, né? Até para valorizar quando a gente ganha dele, você tem que entender contra quem você está jogando, né? Dofu é um menino que eu não sei se... Eu falo menino porque a gente tem uma relação próxima e ele é mais novo que eu. Mas é um cara que tem um talento enorme também, está se preparando muito para ser, se não deputado, também o futuro prefeito. Então eu acho que a gente tem bons nomes aí para 28, mas que vai depender do resultado de 26. Porque esse apoio de cima para baixo influencia muito. A gente está agora na semana de julgamento de Jair Bolsonaro, ele é o principal nome do PL. Thiago, como você vê esse julgamento? Qual a tua leitura do que pode vir a acontecer? Eu sinto muito isso tudo que está acontecendo, não só com o Bolsonaro, mas com tantos outros que foram julgados ali, na minha opinião, injustamente. Pessoas que são perseguidos políticos hoje por terem se pronunciado e se manifestado contra o atual governo e contra o STF. Você não acredita que foi uma tentativa de golpe de Estado, como o julgamento? Você não acredita nessa possibilidade? Nossa, mas nem de longe. Você não dá golpe de Estado escrevendo de batom numa estátua. Quem chama isso de golpe de Estado não conhece o que é um verdadeiro golpe de Estado. Eu vejo assim como uma perseguição política, uma verdadeira injustiça, e não falo só pelo Bolsonaro não, por todos os outros que estão pagando esse preço, não só os que estão presos, mas outros que também são perseguidos por isso. Eu acho que isso está sendo uma afronta à democracia, à liberdade do nosso país. E aquela história, né, do sapo dentro da água, a água vai esquentando, ele não vai percebendo, e a hora que a gente vê, nós já fomos ali tolhidos ali, já fomos ali cerceados de falar o que a gente pensa, ou de se pronunciar como a gente gostaria que fosse. Eu sinto muito o caminho que a nossa política federal vem tomando, independente de não concordar com o atual presidente, tá? E também se você falar assim, então você é bolsonarista, roxo, não é pelo Bolsonaro, não, é pela forma como isso vem sendo conduzido, principalmente pelo STF. Você ainda acredita na candidatura de Bolsonaro à presidência da República no que vem ou não? Infelizmente eu acho que isso está cada dia mais distante. Quem seria o nome? Eu acho que hoje a gente vê despontando com uma aprovação muito grande caso ele aceitasse o nome do Tarcísio. Quem sabe até com o vice do Zema, seria uma chapa café com leite aí, que a gente não vê há quanto tempo no nosso país uma chapa café com leite, né? Tarcísio e Zema tem minha aprovação, meu voto, minha força aí que eu puder fazer para ajudar a eleger esses dois, eu faria. Assim como faria, Rodrigo, para ser bem franco, qualquer um que tivesse a mínima condição de ganhar do Lula, tá? Então você fala assim, você gosta, você é fã, você é bolsonarista e tal, e eu sou muito mais porque ele é o antítese do Lula ali, né, do que porque eu amo as ideias ou tudo que ele fala. Eu acho que é um grande líder da direita, conservador, bate muito com o que eu acredito, mas qualquer pessoa hoje que represente ali o que eu acredito na questão de conservadorismo, no que eu acredito de ética, no que eu acredito de condução do nosso país para um caminho melhor,
eu votaria, e isso é diametralmente oposto ao atual governo. Direita vem unida para presidente ou você acha que não? No primeiro turno... Tomara que venha. Tomara, não só para presidente, mas para governo do estado também. Tomara que venha. Meu medo hoje, essa questão de Bolsonaro, eles ainda insistirem nesse sobrenome, querer sacar algum nome só porque seria uma condução disso e isso não funcionar. Seria muito mais coerente, mais inteligente sentarem esses partidos que têm algo em comum e unirem e se acertarem entre eles para a gente ter uma chapa com condições de vencer o presidente Lula e livrar o Brasil dessa lama que ele vive hoje. Tiago, obrigado pela presença aqui no Alta Definição. Foi um prazer te receber aqui. E o espaço aqui no Grupo Ciov, você sabe, está sempre aberto. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Uma honra estar participando do segundo programa. Eu falo muito, político geralmente fala muito, você até desculpa quem está em casa nos ouvindo. Espero que não tenha sido cansativa a entrevista. Não eu agradeço muito o convite e também me coloco sempre à disposição de vocês porque for preciso. O Alta Definição de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira, às 21h30, 21h30, aqui na Plan. Uma boa noite para você e até a semana que vem.